Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode abrir a sua Bíblia. Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 5, 6 e o 7. Não, até o 9. Vamos ler até o 9. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: confia no Senhor com todo o teu coração, e não te apoies em teu próprio entendimento. Confia no Senhor com todo o teu coração, e não apoie-se nos teus próprios entendimentos. Em todos os teus caminhos, reconheça-o, e ele direcionará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te de todo mal. Teme ao Senhor e afasta-te de todo mal. Isto será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os seus ganhos. Amém? Feche os olhos por um instante, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre nós, que o Senhor gere vida, que nenhuma palavra que saia do altar, que toda palavra que saia do altar seja para curar, para restaurar, para alinhar, para gerar vida. Pai, eu como ministro te peço que a tua glória se manifeste, que o Senhor continue falando da mesma maneira que o Senhor já falou pelos louvores, pela oferta, que o Senhor continue falando nesta noite. Que o Senhor possa nos aproximar do Senhor, que nós possamos entender a tua palavra, que possamos desfrutar e ser tudo aquilo que o Senhor quer. Eu me coloco diante do Senhor, te peço perdão, que não seja eu, mas sim seja a tua palavra, gerando cura, restauração, libertação, propósito e destino. É isso que eu oro e que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esta semana, estava na minha devocional e eu aprendi com um amigo meu, o Doug, um irmão abençoado. Eu sempre falo da pessoa que a primeira vez eu escutei. Por exemplo, a primeira pessoa que eu escutei falando, o ouvido mais próximo do pregador é o seu próprio ouvido. Foi a Pamela, então eu sempre falo, como a Pamela diz. E eu me lembro um dia, eu estava conversando com o Doug, e o Doug disse assim: Beto, se você quer se tornar um adorador, leia um salmo por dia. E se você quer se tornar um homem sábio, leia um provérbio por dia. E esta semana, estava ali na minha devocional, lendo o provérbio, lendo alguns outros textos da Bíblia. E exatamente eu vou falar sobre os dois textos que saltou assim nos meus olhos nesta semana. E um desses textos foi Provérbios, capítulo 3, este que nós acabamos de ler.
E o que mais me chamou a atenção foi o versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Fala para o irmão que está ao seu lado. Não seja sábio aos seus próprios olhos. E aí eu fui ler, fui pesquisar. E uma pergunta que eu fiz para mim e gostaria de fazer para toda a igreja. Para onde foi a sabedoria? Para onde foi a verdadeira sabedoria? Tempos que estamos vivendo de alta suficiência, de autoconhecimento. Às vezes, a Pamela fica brava comigo, mas pastor precisa falar coisas que às vezes pessoas não gostam de falar e pessoas não gostam de ouvir. E eu não tenho problema, meu irmão, porque hoje, infelizmente, não podemos confrontar uma mentira com a verdade. Por que não podemos mais confrontar uma mentira com a verdade? Porque chegamos na época que a verdade, segundo as pessoas que são sábias aos seus próprios olhos, diz que a verdade não existe, que a verdade não é absoluta. Chegamos verdadeiramente no tempo que temos que provar dia após dia que a grama é verde. Já falei aqui diversas vezes que não podemos se assustar que um dia nós estivermos andando e observarmos o poste fazendo xixi no cachorro. Porque a verdade não é absoluta. E já pregamos aqui, dizemos e falamos e pregamos, baseado na palavra de Deus, dizendo que a verdade não é um conceito, a verdade não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa. E infelizmente, estamos em meio a uma geração muito sabida e pouco sábia. Uma geração que tem muito conhecimento, mas pouca sabedoria. E por incrível que pareça, estamos correndo a passos largos para uma geração que é sábia aos seus próprios olhos. Temos absoluta certeza e afirmamos e confirmamos que a melhor maneira de olhar o mundo é pela nossa própria lente. Olhamos e observamos o mundo a partir do eu, a partir de mim. Estamos correndo a passos largos para confirmar o humanismo, se tornando o homem, se tornando o centro de tudo. E como acabamos de ler, infelizmente, estamos vivendo uma geração sábia aos seus próprios olhos, se tornando cada dia mais uma geração. Eu gostei muito, para mim o ápice da pregação de ontem foi quando o André, um jovem, isso queima o meu coração, dizendo e convocando os jovens para deixar de se tornar uma geração do mimimi, para deixar de se tornar uma geração Nutella. E como nós vamos se tornar isso?
com jovens como o André, jovens como a Natália, jovens como o Alexandre, a Debe, a Lê, e entre todos, a Lê, eu falei a Lê 2 vezes, Thales, Carlinha, Laura, Léo, entre todos, de jovens como nós, dizendo e trazendo a verdade de Deus para a nossa geração. Dizendo e ensinando que não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Indo na contramão do que a sociedade está nos impulsionando, que a sociedade está nos levando para uma geração, para um povo totalmente hedonista. E quando nós vamos ler e quando nós vamos pesquisar o que é hedonismo, é uma geração que busca, é uma pessoa que busca os seus prazeres na frente de qualquer outro. Ou seja, o que importa sou eu, o resto, tô nem aí. Mas quando observamos as Escrituras, Deus está nos ensinando que nós precisamos ser uma geração dependente. Aqui está um texto de um dos homens, segundo as Escrituras, o homem mais sábio do mundo. O texto de Salomão. Mas um dia eu me lembro como hoje, nós estávamos no ano da sabedoria, o pastor Rafa pregou uma palavra sobre Daniel e desconstruiu a minha imagem, a minha mentalidade, dizendo que Salomão era o homem mais sábio do mundo. Mas quando nós observamos este texto de um dos homens considerado na Bíblia mais sábio do mundo, ele nos ensina e ele nos mostra exatamente, e quando nós lemos este texto, eu acredito que ele está falando exatamente da história da vida dele. Um homem que, quando nós formos olhar ali no primeiro livro de Reis, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10, quando ele foi chamado, para quem não sabe, Salomão é filho de Davi, e ele assumiu, ele foi o herdeiro do trono de Davi. Embora os irmãos mais velhos queriam usurpar o trono, Davi chama e fala assim: você é o meu sucessor. E quando ele é chamado para reinar em Israel, ele tem um encontro com Deus. E no capítulo 3 do primeiro livro de Reis, no versículo 7, no versículo 10, explana, nos mostra a maneira que ele se encontra com Deus. Que está escrito assim, primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 7 a 10. Nesta noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede-me o que quiseres e te dar-te-ei. Versículo 8, Salomão respondeu: ó Deus, o Senhor foste extremamente bondoso com o meu pai Davi, e agora me deste o seu reino. Só pretendo, ó Senhor Deus, que as tuas promessas se confirmem, que a tua palavra dirigida ao meu pai Davi, concretizou-se e fizeste-me rei, sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Aí aqui está a cereja do bolo, versículo 10. Dá-me agora sabedoria, conhecimento para conduzir com competência, pois quem seria capaz de governar uma grande nação como esta? Este é o começo da história da vida de um homem que podia ter pedido tudo para Deus. E a única coisa que ele pede
é sabedoria. E quando nós vamos estudar a história de Salomão, ele se tornou um dos homens mais ricos da terra. Mas, infelizmente, e quando nós vamos, depois você lá lê Reis, lê Provérbios, lê Crônicas, que você vai ver a história de Salomão. Você vai poder entender e você vai ver que ele podia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria. Assim ele começa a sua história completamente bem. Meus irmãos, mas conforme nós temos aprendido, Deus não quer que você simplesmente comece a sua história na presença dele bem. Deus quer que você termine de uma maneira extraordinária, como está escrito lá em 2 Timóteo, Paulo falando para o seu filho na fé, dizendo: eu combati o meu bom combate, eu cumpri a minha carreira e eu guardei a fé. Meus irmãos, o que nós mais temos visto são pessoas parando no meio do caminho, começando de uma maneira extraordinária, e no meio do caminho começa a decidir ser sábio aos seus próprios olhos. A palavra de Deus já não faz mais sentido, o reino de Deus já não faz mais sentido, o cansaço já te enfadou. Lembra que o ouvido mais próximo de quem está falando é o meu. Eu estou falando isso para mim também, porque pastor não é super-herói, pastor tem os seus dias de lutas. E quando eu estava estudando este texto, o Senhor me disse: vale a pena perseverar, vale a pena depender totalmente do Senhor, vale a pena colocar a palavra do Senhor acima do que qualquer palavra, por mais que todo mundo está trabalhando para desconstruir o poder da palavra. Mas, meu irmão, pode céus, pode terra, pode o mundo todinho se levantar contra a palavra, mas não vai destruir a palavra. Não vai destruir, porque nada pode destruir a palavra de Deus. E se a palavra de Deus está nos orientando, se a palavra de Deus está nos impulsionando, é para que eu e você possamos entender que Deus tem um propósito além do meu propósito para a minha vida. E aqui Salomão está corrigindo, Salomão está instruindo, da mesma maneira que Paulo fala para a igreja de Coríntios, no capítulo 14, no versículo 3, quando ele diz sobre a profecia. Para que serve a profecia? Para que serve a palavra de Deus? Para corrigir, para exortar e para consolar. E eu sou apaixonado para quando eu escuto uma palavra que me impulsiona. Eu me lembro da última vez que o presbítero Fábio, a ser pastor Fábio, falou assim: meu irmão, desculpa, eu não quero aqui trazer uma palavra que te traga conforto, eu quero trazer uma palavra que te impulsione a sair da zona de conforto. E aqui o homem mais sábio do mundo está instruindo, para que a gente entenda que não podemos viver uma vida pautada na nossa vontade. Este texto está nos ensinando que nós precisamos colocar a lente correta para enxergar a vida, a lente correta para enxergar a obra de Deus. A lente correta para enxergarmos a vida, a lente correta para enxergarmos a obra de Deus, não é a nossa própria lente, é a lente de Deus. E a lente de Deus vai na contramão daquilo que eu e você pensamos. Sabe por quê?
100% das vezes a lente de Deus vai na contramão do que eu e você estamos pensando. Sabe por quê, meu irmão? Porque lá em Gênesis, na queda do homem, uma natureza adâmica tomou conta do homem, e a natureza adâmica está na direção do pecado, a natureza adâmica está na direção do erro, está na direção de se pastorear a si mesmo, está na direção de ser sábio à sua própria mente. Mas conforme diz as Escrituras, conforme está escrito em Jó, capítulo 12, versículo 3, diz que Deus tem a sabedoria e o poder. Que a Deus pertence o conselho, a Deus pertence o entendimento. Como diz em Tiago, se algum de vocês falta a sabedoria, peça a Deus, que Deus dá liberadamente, sem repreensão, e lhe dará. Deus quer que nós deixemos de andar os nossos próprios desejos e começar a ver na lente de Deus. Porque quando nós estamos andando na nossa própria mente, quando estamos andando na nossa própria vontade, nós estamos andando na contramão da verdadeira sabedoria. E deixa eu te falar, meu irmão, hoje nós estamos numa geração muito inteligente, mas pouco sábia. E Deus está querendo fazer com que nós se tornamos sábios segundo a vontade de Deus. Provérbios diz vários textos a respeito de homens que quer se tornar sábio aos seus próprios olhos. Olha o que diz em Provérbios capítulo 26, versículo 12. Tenha visto homens sábios aos seus próprios olhos? Salomão faz uma pergunta, mais ou menos assim: galera, você tem visto aquela galera que está se sentindo sábio aos seus próprios olhos? Aí ele continua: existe maior esperança no tolo do que nesses homens. Existe mais esperança no tolo do que aqueles que se sentem sábio aos seus próprios olhos. Lembra de Salomão? O homem que herdou o trono, o homem que teve a atitude correta perante Deus. Mas como lendo Crônicas, Juízes, Provérbios, Crônicas e Juízes, melhor, Provérbios é mais os insights de sabedoria. Eu acredito que, não sei, aí o pastor Rafa, na minha leitura, Salomão escreveu Provérbios no final da vida dele, dizendo assim: ó, tá vendo, vou dar de ensinamento para esse povo, para não errar o tanto que eu errei, para não terminar tão ruim como eu terminei. E quando estudamos a história de Salomão, Deus orientou ele para que ele não se casasse com mulher estrangeira, que ele não se casasse com uma mulher que não fosse da direção de Deus. O que ele fez? Primeiro livro de Reis, capítulo 11, do versículo 1, versículo 8, conta um pouco da história do que Salomão fez. Além, pega isso no seu espírito, além da filha de Faraó. Quem era Faraó? Naquela época era o como é o nome do rei, o presidente dos Estados Unidos? O Biden, era o Biden do mundo, né, que mandava no mundo, o Faraó. E Deus falou para que ele não se casasse. A primeira pessoa que ele vai e se casa é com quem? Com a mulher de Faraó. Com a mulher de Faraó. Com a filha, desculpa, com a mulher aí é perigoso, né? Aí já era 1500 pecado. Com a filha de Faraó. Segundo os historiadores, ele fez um acordo político, legal, tal. E meu irmão, escuta, e aconteceu algo muito extraordinário na vida de Salomão e da filha de Faraó.
a filha de Faraó, o que acontece com a filha de Faraó? Vamos, o que acontece? Ela se converte. Se converte ao Deus de Salomão. Aí talvez na mentalidade de Salomão, sendo sábio aos seus próprios interesses, sendo sábio aos seus próprios olhos, está vendo, acredito eu, lá no meu texto, lá no meu livro, está dizendo, Salomão chega para Deus, está falando, está vendo Deus, você falou que ela não era para eu se casar com ela, eu fiz um evangelismo, hoje ela é sua. Quem já fez um casamento evangelístico? Aleluia. Fica. Uma parte da bênção de Deus não é sinal que ele vai terminar com a bênção de Deus. Aí o texto que nós estamos lendo, 1 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 8, diz assim, ó: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Pega isso no seu coração, mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidomias, etesias, aí vai tudo com Ias até o fim do mundo, pode colocar qualquer nome, e Ias no final, Salomão casou. Versículo 2, mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não casem-se com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês, para seguirem aos seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Versículo 3, Salomão tinha 700 mulheres que eram princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Irmão, o homem aí é só naquela época, tá? Senão, oh, aleluia, vai ser comido de bicho. Primeiro que você não dá nem conta da que você tem. Você não dá nem conta da que você tem. Então não vai passar vergonha não, e a não ser que é pecado, amém? Vamos lá, versículo 4, sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel no coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusas dos sidonios, Milcom, abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai, havia dito. Nesse tempo, sobre o monte que ficava diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moleque, abominação aos filhos de Amon. Assim fez todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e oferecia sacrifício aos teus olhos. Aqui, Salomão, um homem que chega na presença de Deus da maneira correta, escolhido por Deus, mas no meio do caminho ele deixa de obedecer à vontade de Deus e começa a obedecer à sua própria sabedoria. E quando nós começamos a estudar e compreender, temos absoluta certeza que lá em Provérbios capítulo 3, Salomão estava falando exatamente de quem? Dele. Porque, meus irmãos, a sabedoria não anda descolada da palavra de Deus. Por isso que a humanidade está tentando desconstruir a palavra de Deus. Eu já ouvi pessoas muito próximas de mim dizendo: a Bíblia está ultrapassada. Ela precisa ser contextualizada, atualizada. Meus irmãos,
A sabedoria, ela não anda longe da palavra de Deus. Precisamos entender que a verdadeira sabedoria só tem uma fonte. Pega isso no seu espírito. A verdadeira sabedoria só tem uma fonte. E essa fonte é Deus. A sabedoria nos leva a olhar a vida com os olhos de Deus e ver ao nosso redor, a nossa história, o nosso bairro, a nossa família, na perspectiva de Deus. Segundo teólogos e a própria Bíblia, a sabedoria é melhor do que qualquer riqueza. A sabedoria é melhor do que qualquer conhecimento. A sabedoria nos leva a usufruir corretamente de todo o conhecimento. Conhecimento errado, meu irmão, não. Você tem que buscar o conhecimento, você tem que crescer, mas você precisa ter a sabedoria para que você possa usar corretamente o seu conhecimento. Conforme está escrito Provérbios capítulo 1, alguém comprou aí? Agora, Senhor Jesus, que esta compra seja um presente para o pastor. Um livro de Jesus, de sabedoria, né? O pastor está falando de sabedoria, eu vou pesquisar um livro, comprar agora, Shopee. Brincadeira, irmãos. Aí todo mundo procurando seu celular para ver se é o meu, né? Nem Shopee eu tenho, aleluia. Aí vocês fizeram me perder. Provérbios capítulo 1. Diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E uma coisa que eu quero te desconstruir, meu irmão, o temor ao Senhor não é ter medo do Senhor. Antigamente eu tinha medo de Deus, eu achava que Ele era um tiozinho que jogava raio. Se eu pecasse, Ele ia atacar um raio, não tem nada a ver com isso. Temor ao Senhor é o que? Eu respeito, eu amo tanto ao Senhor, que eu não vou entristecer o coração dEle com as minhas atitudes pecaminosas. E quando eu temo ao Senhor, o temor do Senhor se torna um freio moral na minha vida. Lembra que eu disse que a minha natureza adâmica está pendendo para que eu faça o quê? Coisa errada. Mas o temor do Senhor está do outro lado da balança, me protegendo para que eu viva segundo a palavra de Deus. A carne está gritando, mas o temor ao Senhor me dá o controle da carne. O temor ao Senhor vai fazer com que eu obedeça a Ele e faça a minha vontade ir para a milésima lugar na fila. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, mas minha carne está gritando. Teme ao Senhor de todo o seu coração. E aí nós podemos olhar na Bíblia vários homens que decidiram temer ao Senhor e passaram por grandes lutas e decidiram não ser sábios aos seus próprios olhos e se tornaram homens que marcaram uma geração. Meu irmão, Deus está te chamando para que você marque uma geração na sabedoria do Senhor, mas o primeiro ponto precisamos deixar de pastorear, ser sábio aos nossos próprios olhos. E esta geração, desculpe, eu não estou dizendo da geração que nem o André falou, não, eu estou dizendo de todo mundo hoje. É sábio demais, é sabido demais, questiona demais.
Eu não estou dizendo que você não tem que ser inteligente, meu irmão. Eu não estou dizendo que você não tem que questionar. Mas contra a palavra de Deus não existe questionamento. Aí você me diz, mas pastor, você tem que ver quem está ensinando, porque tem muita gente que usa a palavra de Deus de diversas maneiras. Por isso que eu digo, se aproxime de alguém saudável biblicamente, se aproxime de uma igreja que estuda a palavra de Deus, que você não seja gado, que você não seja massa de manobra, que você não seja manipulado, que você saiba pensar e saiba discernir a palavra. Para quando a palavra dizer assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, você saber que Deus está dizendo para que você mate a sua carne, mate a sua vontade. Mas eu quero. O Israel fez uma cara de dizer assim, eu gosto das caras do Artaxerxes. Eu gosto da cara do Artaxerxes. Como o rei Artaxerxes, ele vai dizer assim: vai ser comido de bicho. A modernidade é legal, meu irmão, mas se a modernidade está te levando para o inferno, volte aos princípios da palavra, volte ao temor do Senhor, porque o temor do Senhor vai te dar freio moral na sua vida. Quanto mais temor, quanto mais respeito eu tenho a Deus, eu entendo que eu devo prestar conta a um Deus Todo-Poderoso, porque este Deus nos ama, este Deus nos cuida, este Deus tira todo o carrapicho, este Deus nos dá um novo propósito, este Deus nos dá uma nova vida. Esse dia eu estava pregando, eu falei, sabe o que eu mais gosto da igreja? Que a igreja é cheia de ex, e é o amor de Deus que torna todos nós ex alguma coisa. E nós deixamos de ser ex quando nós deixamos ser pastoreado pelo pastor da igreja. E eu não estou falando do pastor Beto, não. Eu estou falando de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Precisamos entender que a contramão de se tornar sábio aos nossos próprios olhos é viver uma obediência a Deus, porque o princípio, o preceito divino do temor a Deus nos livra de uma vida, meu irmão, e eu não estou querendo desdenhar, mas eu estou querendo trazer a verdade. A obediência a Deus nos livra de uma vida desgraçada. Pastor, você falou desgraçada? O que é uma vida desgraçada? É viver fora da graça de Deus Todo-Poderoso. E é a graça, é o amor de Deus, é o amor de Deus que vai nos direcionar a uma vida poderosa nele. Aí a gente passa a se tornar homens e mulheres sábios segundo o coração de Deus. Como eu já disse, inteligência é diferente de sabedoria. Inteligência é resultado de pesquisas, de estudos, mas sabedoria é resultado da presença de Deus. E Deus está nos chamando para se tornarmos homens sábios de Deus, homens que não pastoreiam a si mesmo, homens que não são sábios aos seus próprios olhos, homens que vão ser considerados como Davi, homens segundo o coração de Deus, homens que abriram mão da sua vontade para viver a vontade de Deus, homens como José, que passou por um buraco, que passou por uma prisão, teve que deixar a sua roupa, correu pelado, mas não pecou, porque ele decidiu não pastorear o seu próprio coração, ele decidiu não ser sábio aos seus próprios olhos, dizendo: Senhor,
seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, seja feita a tua vontade, mas não a minha. Senhor, que o Senhor tome o controle da minha vida, que o Senhor tome o controle da minha história. Ou seja, não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu estava lendo alguns textos, estava estudando Timóteo, capítulo 3, e estudei a primeira e a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. E quando eu me deparo com a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o capítulo 3 inteiro, parece que é a mesma coisa de Salomão. Aí ele começa dizendo, 2 Timóteo capítulo 3, coloca aí, Caicão, para mim, por gentileza. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Deixa eu ler aqui na minha versão. Que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Porque haverá homens amantes de si mesmo. O que está falando isso? Amantes de si mesmo é o quê? Uma geração que é sábia aos seus próprios olhos. Homens que serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Continua. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Qual o versículo que está aí? 3, o versículo 4. Não, vamos para o outro. Versículo 7. Não, desculpa, o versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negam o poder dela, deste afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativos mulheres, tolas carregadas de pecados, levadas para vários com consciência, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles resistirão à verdade, sendo homens de mentes corruptas. Aí nós começamos a entender que, infelizmente, estamos em meio a esta geração. E só existe uma maneira, jovens, senhores, jovens casados, crianças, igreja de Cristo, andar na contramão e entender que, como está no Evangelho de João, que Jesus é o pão da vida. Lembra dos 7 eu sou? Eu já preguei isso daqui. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, e infelizmente a sociedade está repleta de pessoas sábias aos seus próprios olhos. Por isso que eu digo, meu irmão, problema todo mundo tem. Ninguém está isento de batalha, ninguém está isento de luta, todo mundo tem. Mas eu tenho dado uma dica aqui no altar, o pastor Rafael já tem falado isso, os outros líderes já têm falado isso. Tenha uma pessoa sábia e madura para te orientar. Porque você vai ter problema no casamento. Você vai ter problema financeiro. Você vai ter problema com os filhos.
filhos, teve uma época que eu estava bugado. Por que eu estava bugado? Porque eu estava vendo muito vídeo na internet das psicólogas dizendo como tratar meus filhos. E aí eu tratava meus filhos exatamente diferente. Eu falei... Aí eu cheguei em uma pessoa, pai, sábia, já teve muitos filhos, falou: meu filho, ser pai não é uma ciência exata, não. Está espancando? Não. Que é pecado. Está pondo de castigo? Direto. Por quê? Porque no Instagram está cheio de conselheiros top. Mas eu tenho dito, pegue uma pessoa sábia, uma pessoa temente a Deus, para ser seu conselheiro. Não abra a sua vida para qualquer um. No começo da minha caminhada, eu passando as minhas lutas, fui pedir conselho para os meus amigos de trabalho. Não, meu, tá difícil. Deus não me dá um milagre. Eu preciso casar. Você tá trouxa? Vamos ali pro boteco, você vai pegar várias. Aí eu ia pro meu líder, né, Rafael? Luizão. Ô Luizão, crê na palavra, meu filho. Você acha que Deus te tirou da lama para você voltar para a lama? Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Calma. Olha a diferença. Eu estou julgando o meu amigo de trabalho? Não. Eu só estou dizendo que ele me aconselhou segundo a verdade dele. A verdade do mundano é tiro e porrada e bomba, meu irmão. Casamento tem prazo de validade, casamento não vale nada. Não deu certo? Troca. Aí você vai para um homem que passou várias batalhas. Meu casamento está uma lástima. O meu também já teve uma lástima. Eu quero matar aquele desgraçado, as mulheres falando, aí os homens, eu vou matar aquela miserável. Aí o homem sábio, você acha que Deus te colocou na vida dela à toa? A Bíblia diz: o que o homem uniu, não separa o homem. É o quê? O que Deus uniu. O que eu falei? Vocês entenderam? Então por que vocês estão dando risada? Isso é bullying, processo. Deixa eu ver quem eu vou para todo mundo. Pastorfobia. Posso? Pastorfobia. O que uniu Deus não separou. Mas aí tem um monte de que Deus não uniu coisa nenhuma e o desgraçado está sofrendo que nem um miserável. Isso não é vida, isso não é casamento. Aí pode separar sim. Porque Deus não te trouxe para viver uma vida desgraçada, com um casamento destruído. Tem processo? Tem. Tem batalha? Tem. Mas os dois precisam caminhar na presença do Senhor. Homens sendo sábios aos seus próprios olhos. Deus está nos chamando, cada um de nós, para, em meio a uma geração perversa e corrupta, eu já estou marcando na agenda, o ano que vem eu vou pregar uma vez por mês, que está cheio de pregador. André, meu Deus, ontem eu só chorava ali, ó. Como é lindo ver homens de Deus se levantando. E como ele disse, sabe quem vai impulsionar esta geração para não ser sábio aos seus próprios olhos?
Somos nós, igreja. É você. Na hora que a batalha tiver, você, em vez de ir para o muro das lamentações das redes sociais, você vai para os pés do Senhor. Vai primeiro para o Senhor. Deus, eu não estou entendendo. E posso te dizer, eu entendo também muita pouca coisa que Deus faz na minha vida. Lembra quando Deus chegou para Abraão e falou: sai da tua terra, da sua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Aí eu lembro um pastor amigo meu, eu lembro que ele diz assim: Deus deu todo o plano para Abraão, Deus deu todo o plano para José. Imagina se Deus falasse para José tudo que ele ia passar. Eu tenho certeza que José não queria. Você vai ser vendido, você vai ficar dentro de um buraco, você vai ser vendido, a mulher vai tentar te pegar, você vai ir para a cadeia, aí chegar lá na cadeia, você vai revelar o sonho dos seus 2 amigos, eles vão embora, não vai lembrar de você, você vai ficar. Você acha? Eu entendo, meus irmãos, que Deus vai dando como GPS, a 100 metros, vire à direita. Falta 5 quilômetros para você chegar. Então Deus vai te dando o caminho. E como é mais fácil quando a gente aceita viver a sabedoria do Senhor. Quando a gente aceita a estar debaixo da orientação da palavra de Deus. É difícil? É fácil? Não é, mas não é impossível, sabe por quê? Porque Deus nunca ia pedir algo impossível para mim e para você. E é as batalhas que vai nos forjando, e você vai se tornando mais forte, você vai se tornando mais sábio, você vai se tornando mais dependente a um Deus Todo-Poderoso. Assim, igreja, a minha oração é: não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Hoje eu entendo que é dia de colocarmos ao nosso coração no altar do Senhor. E não adianta, né, eu estou olhando aqui, estou vendo um monte de aureolinha assim, né, de anjinhos. Não. Se você é como eu tenho certeza que muitas vezes você já tentou tomar o controle da sua vida, resolver com as suas próprias mãos, resolver com a sua própria justiça, com a sua própria força. Deus está nos chamando. Ei, eu vou te tornar sábio, eu vou te tornar uma referência. Você vai ser diferente, sim. O mundo inteiro, aleluia, jovens, o mundo inteiro está dizendo que beijar na boca é legal, que isso e aquilo. Meu irmão, vai estudar. Eu dou o conselho para todos os jovens: estuda, não perca tempo de beijar na boca. Sabe por quê? Porque quando você puder beijar na boca, você não vai beijar na boca. Os casados tudo fazendo, é verdade. Tem um monte, faz quanto tempo você beijou? Não fala. A palavra do Senhor diz que existe tempo para todas as coisas. Eu posso dizer com propriedade, meu irmão, quem mudou minha vida foi Jesus Cristo. Eu via, aí aqui, desculpa, eu era do zoeirão da escola. Jogava bem futebol, jogava bem vôlei e tal. Era o bambanzão. Aí tinha os, como na minha época chamava CDF, né, os estudantes, assim, os gêniozinhos. A gente aloprava todo mundo. Ih, bobão, trouxão. Hoje os trouxão é casado,
tem família, tem uma estrutura, e os bambanzão pegador, e não estou discriminando não, tá? Eu estou dizendo a realidade da vida. Eu já vi pegador da minha época puxando carrinho de reciclagem. Eu já vi. Talvez era para eu ser um lá puxando reciclagem, se não fosse Jesus mudasse a minha vida. Vai estudar. Vai se aproximar de Jesus Cristo. Vai amar Jesus. Vai praticar um esporte. E seja fiel na presença de Deus. Agora para as meninas. Aí você que beija, 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 roda, 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 você vai pegar o carniça. É verdade. Sabe por quê? Porque ninguém vai querer ficar com você, porque você não rodou. Pastor tem que falar coisa que às vezes é porque na igreja, sabe por que tem um monte de gente piriguete? É porque na igreja não fala isso, meu irmão. E isso faz parte da sabedoria e de ser pastoreado e de ter a sabedoria de Deus. Eu vou me guardar, eu vou me preservar, eu vou estudar, eu vou me dedicar ao Senhor. Entrega ao Senhor, confia nele e o resto Ele fará. Então, meus irmãos, então igreja de Jesus Cristo, a minha oração é que eu e cada um de nós deixemos de ser sábios aos nossos próprios olhos. Ser sábio sobre a nossa própria vontade. Que possamos colocar a nossa dependência no Senhor. Que nós possamos entregar a nossa vida para o Senhor todos os dias. E é fácil? Não. É todo dia você andar e cantar. Eu vou seguindo neste caminho. E a outra musiquinha. Foi na cruz que um dia eu vi. Obrigado, Israel. E que a gente possa caminhar e gerar isso nos nossos filhos, gerar isso na nossa próxima geração. Uma das coisas que eu mais... Ontem o Zac chegou em mim e falou assim: pai, vai cantar música pentecostal? Eu falei: o que é música pentecostal, Zac? Ah, pai, você sabe, vai. Aí quando terminou, é labareda de fogo, é labareda. Aí ele chegou: pai, terminou com as músicas pentecostal. É gerando, é ensinando, todos os dias, que eu e você possamos nesta noite entregar a nossa sabedoria ao autor e consumador da nossa fé. Deus, eu não quero ser sábio aos meus próprios olhos. Eu não quero ter razão de tudo. Eu não quero saber de tudo. Uma coisa que eu aprendi: quem sabe de tudo não sabe de nada. Que nós possamos, dia após dia, entregar o nosso caminho ao Senhor. Mas a modernidade está dizendo isso. Mas a Bíblia diz isso. Eu vou ficar com a Bíblia. Ah, mas agora pode tudo. Eu vou ficar com a Bíblia. É sério, meus irmãos. Eu não desdenho, eu respeito, eu amo, mas você vê algumas coisas que dá medo. E está de mal a pior. Se nós não pegarmos a palavra e se apropriarmos dela e colocar a nossa vida na direção do Senhor, corremos o risco de bater a cabeça.
corremos o risco de terminar a nossa vida como Salomão, como Sansão, como tantos outros homens que foram escolhidos para viver algo. Se eu trago aqui na minha memória, da minha antiga igreja, tinha meninos lá, cara, com potencial fora do normal. E hoje estão longe. Tem um amigo meu que eu encontro, eu falo, mas você é pastor, cara. Estou em uma outra vibe da minha vida. Cara top. Que eu e você não possamos se perder no meio do caminho. É difícil? É. Tem batalha? Tem. Mas vale a pena. Que nesta noite eu e você possamos entregar a nossa sabedoria ao Deus Todo-Poderoso. Vamos colocar de pé, vamos orar. Lembrando, a verdadeira sabedoria vem do alto. Se aproxime do Senhor e Ele se aproximará de você. Entrega seu caminho ao Senhor e confia nele. Como eu disse semana passada, fala com o Senhor, Senhor, revela-te a mim de verdade. Revela-te, Ele vai se revelar, meu irmão. Ele vai trazer vida, Ele vai trazer luz, Ele vai trazer perspectiva. Ele pode todas as coisas. O meu convite está dentro da mochila. O meu convite é: se levantemos e caminhemos na direção contrária do que tudo que a sociedade está dizendo. Ele vai te honrar. Ele vai te respaldar. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. A minha oração é que a sabedoria do Senhor, a verdadeira sabedoria, venha nos encher nesta noite. A minha oração é que nestas semanas você seja tocado pela verdadeira sabedoria. Quando observamos o texto, o livro de Provérbios, estava falando com Pedro esses dias, estávamos dialogando lá em casa, né, Pedro? E Salomão trata a sabedoria como uma pessoa. E quando nós vamos observar que esta pessoa é o Cristo. Então, quanto mais próximo de Cristo eu estou, mais sábio eu me torno. E não você, como o próprio texto de Timóteo, quando você vai ler ali as cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz que nós não seremos enganados por fábulas enganosas. Então, que a sabedoria do Senhor invada a sua vida. Feche os seus olhos. Oh, Jesus, obrigado por esta noite. A minha oração, Jesus, é que nós possamos aprender com os erros do passado, de homens, exemplos, como nós acabamos de ver Salomão. Um homem que não obedeceu, um homem que decidiu caminhar pela sua própria sabedoria. A minha oração é que nós possamos ir na contramão.
que nós possamos obedecer ao Senhor, que nós podemos se entregar todos os dias. O Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações. Espírito Santo de Deus, fala com a tua igreja. Pois é o Senhor que convence do juízo, do pecado, da justiça. Jesus, vem com algo do céu, vem com algo poderoso, vem, fala conosco. Senhor, nesta noite nós entregamos o controle da nossa vida, o controle da nossa história ao Senhor. Senhor, eu oro declarando que não queremos ser sábios aos nossos próprios olhos, não, queremos ser sábios segundo a Tua palavra, não queremos ser considerados como tolos, ó Pai, porque a Tua palavra em Provérbio diz que aqueles que são sábios aos seus próprios olhos são considerados como tolos. Não. Queremos viver, queremos ser direcionados pela Tua palavra, queremos ser tocados pelo Teu Santo Espírito, queremos ser movidos por um propósito e por um destino. Senhor, que nós não sejamos corrompidos pelas vozes externas, não, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos ouvir o que o Senhor está direcionando à Tua igreja.